Sente, mano. Missionária, o que é conviver com o pastor Carlos Eduardo Braga? Eu quero saudar a Irmandade com a paz, a graça, a misericórdia da parte do Deus Altíssimo e de Jesus Cristo. Conviver com o pastor Carlos Eduardo Braga, para mim, é uma dádiva, pois realmente, certamente, eu não teria aprendido, né, tudo que eu aprendi até hoje, nem seria o que eu sou, se não fosse esse homem tão precioso na minha vida, que Deus me concedeu, né, como esposo. E, em primeiro lugar, o meu pastor, né, ele sempre está me orientando, me norteando. Se os irmãos e as irmãs recebem ensinamentos, e creio que estão muito gratos, né, por isso, eu sou mais grata ainda, pois estou com ele 24 horas, né, praticamente, a não ser quando estamos dormindo, não estamos na companhia, assim, diretamente, mas com ele em todos os momentos, e eu louvo a Deus, irmãos e irmãs, pois realmente eu sou uma privilegiada, né? Se os irmãos e as irmãs são, eu mais ainda, né? Missionária, você foi exibido aqui há pouco, disse que estava pensando que fosse chamado. Foi, eu tinha acabado de pensar que eu poderia estar aqui também. Tinha acabado de pensar. Há pouco a irmã Freitas falava de submissão. Submissão é algo que as mulheres hoje, principalmente dentro do Evangelho, não gostam de ouvir esta palavra. Me lembro bem do dia em que eu fui à sua casa e começamos a namorar. Eu expressei a você toda a minha vida, né? E os meus projetos, né? Eu acho que você lembra muito bem disso. Expus o que sou, né? E aquilo que na verdade seríamos. E o que nós vivenciaríamos. Não escondi de você nada, não é verdade? E, logicamente, você, conhecendo a minha meta de vida, o meu projeto de vida, pôde logo se aperceber da diferença da minha pessoa para muitos outros homens, né? E o que foi, na verdade, conviver esse dia a dia, vivendo em submissão a um homem? Para mim foi algo assim maravilhoso, porque o pastor Carlos Eduardo Braga é alguém que ele sabe os momentos de repreender, sabe os momentos de ensinar, sabe os momentos em que ele deve assim ser mais, me cobrar mais, e ele sabe os momentos em que também sabe me conduzir. Ele tem assim uma sabedoria, eu admiro muito isso nele. Há duas coisas que eu admiro muito nele. Primeiro é a simplicidade, é uma coisa assim que em nós dois porque eu também sou simples. E eu admiro muito nele a simplicidade e essa sabedoria que ele tem de saber cobrar das pessoas. Porque ele sabe, cobrar não é, como ele estava dizendo, não é fazer a mulher ser submissa, não é escravizar a mulher, mas ele sabe cobrar a submissão. Ele sabe cobrar como a pessoa deve ser, como a pessoa deve andar em linha com a palavra.
Porque há muitas pessoas, há muitos maridos, né, infelizmente, que não sabem conduzir as esposas. Não tem essa aptidão, essa facilidade, assim como tem uma qualidade, uma sabedoria. E ele é um homem que sabe me conduzir muito bem, né, como esposa e como ovelha, principalmente como ovelha do seu pastoreio, né, que Deus tem me entregue para que ele possa me ensinar, me conduzir. E eu admiro muito nele isso, porque ele sabe o momento correto de repreender, o momento de exaltar, o momento de encorajar, o momento que, por exemplo, se eu falho em alguma coisa, ele me ensina, ele me cobra, e eu agradeço a ele. Todas as vezes que eu sou cobrada, se acontecer alguma falha na minha vida, que eu procuro não tê-las, evidentemente, mas se acontecer alguma coisa, algum escorregão, e ele vai me cobrar, me ensinar, e eu peço perdão, né, em primeiro lugar, e agradeço a ele por ele me corrigir, por ele saber me conduzir, pois ele sabe exatamente o momento certo, assim, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Ele é uma pessoa que ele sabe o momento de ser mais duro, o momento de encorajar, o momento de cobrar. Ele sabe como cobrar de mim. Eu agradeço a Deus, pois como eu disse no começo, né, no início, eu não seria o que sou agora, eu nem teria aprendido nunca o que até hoje eu aprendi, como ser, assim, como pessoa, como esposa, como ovelha do Senhor, do rebanho do Senhor, se não fosse esse homem, né, que não tem medido esforços para que você, para que a minha pessoa tenhamos Cristo nas nossas vidas, sejamos para com Deus esse bom perfume de Cristo. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Missionária, muitos não fazem ideia o que é ser esposa de alguém que se envolve na obra de Deus. É difícil, é realmente difícil viver esse dia a dia que o Evangelho, vamos dizer assim, toma todo o meu tempo. Eu me lembro agora de uma irmã que um dia até chegou para nós dois, e eu não sei, eu creio que o senhor lembra. Ela chegou e disse: não, pastor, não vou conseguir. Ela estava em uma determinada tarefa e ainda está. Ela disse para nós dois: não, como pastor e a missionária, eu não tenho força, não consigo. Não sei se o senhor lembra dessa pessoa. Não vou conseguir, eu não tenho força, não tenho capacidade como pastor e a missionária. Mas aí o senhor conversou com ela e ela até hoje ouviu, né? Ela até disse assim: pastor, o que o senhor disser, eu vou fazer. E o senhor conversou com essa irmã e ela deu ouvidos, né? E até hoje ela está na função dela, está na obra, está engajada. E você dê assim, esse exemplo que ela vendo a nossa vida, ela está mais perto assim de nós e vendo como é a luta, né? A correria, porque realmente nós não temos assim, a nível humano, né, uma vida normal como as pessoas, assim, a nível de hora para dormir, hora para almoçar, hora para isso, hora para aquilo, hora para talvez ter algum lazer. Nós não temos assim, normalmente, né, como as pessoas vivem, esses horários assim, bem determinados, porque a nossa vida é para o Senhor Jesus Cristo. E realmente é uma correria, né? A gente chega em casa, às vezes sai, chega, às vezes vai almoçar 4 horas da tarde, almoça e janta ao mesmo tempo. Mas eu sou muito feliz, mesmo que em muitos momentos, né, nós estamos cansados, não podemos negar isso. Mas eu sou muito feliz com essa correria, com essa luta, com esse combate dia a dia, né, com a nossa vida desse jeito. E
porque tudo isso não é para nos beneficiar a nós mesmos, mas para beneficiar as pessoas. Por isso que nós vivemos nessa luta constante, de manhã cedo até entra pela madrugada, geralmente, muitas vezes, e nessa constante labuta, nessa constante peleja, mas não é para benefício a nível humano das nossas próprias pessoas, mas para que vidas sejam abençoadas, sejam libertas. E porque eu sempre me lembro, irmãos e irmãs, da palavra de Deus, né, onde está escrito, se Deus pensasse apenas em si mesmo, em Jó, né, todo o fôlego expiraria, não existiria mais vida, não existiria mais nada na face da terra, nem um homem, nem um animal, nem plantas, nada existiria. Então, nós temos que ser como o Senhor, né, não pensarmos em nós mesmos. E daí o porquê da nossa entrega, da nossa luta, de não olharmos para os nossos interesses que o Senhor tem colocado no meu coração, principalmente no coração dele, nessa preocupação com as pessoas, preocupação em vê-las em Cristo, em vê-las crescendo, em vê-las cada vez mais desarraigadas desse mundo perverso. E como ele sempre fala, né, se alguém fosse a nossa casa, por exemplo, as pessoas tomam até um susto, porque é algo assim muito simples, muito assim, realmente desprovido de toda e qualquer condição, né, de natural, de arrumação, de ornamentações. Eu não sinto assim nem interesse por essas coisas. Perdi totalmente o interesse, já não tinha, e cada vez mais o meu interesse mesmo é estar com meu esposo na obra de Deus, na luta pelo Evangelho, e me esquecendo do que vai ficar aqui, né? Porque se eu for lutar por aquilo que vai ficar, se eu for me gastar por aquilo que vai ser destruído, até pelo fogo, pois a terra está sendo entesourada para ser destruída pelo fogo, né? Assim diz a palavra. E eu que não quero ficar aqui para ser destruída também pelo fogo. Por isso que eu não quero me arraigar. E tenho aprendido, irmãos e irmãs, cada vez mais a me esquecer, né, de mim mesma, a nível de em todas as áreas, né? As mulheres sempre têm assim uma preocupação grande em as que não temem a Deus e muito temem a Deus, em assim se ornamentar, em usar artifícios, né, para atrair o marido. Porém, mal sabem elas, né, mal percebem elas, ou não querem perceber, que vão envelhecendo, vão mudando, né, o rosto, a fisionomia, o corpo e tudo. E o que é que adianta, né, se esmerar tanto nisso, se tudo vai passar, tudo vai ser ultrapassado, né? Tudo vai se modificar, só não a palavra de Deus, né? Mas eu agradeço ao Senhor por ser a esposa, né, do pastor Carlos Eduardo Braga. Foi um desejo que eu tive no meu coração e Deus me concedeu, cumpriu o desejo que eu tive. E muitas lutas nós enfrentamos e ainda enfrentamos, mas temos desbaratado todos os exércitos contrários, né, e temos saltado todas as muralhas. Aleluia. Missionária, uma última pergunta.